Pelo menos, meus amores, pelo menos. Pessoal, vocês já ouviram essa palavra? Você já ouviu alguém falar pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu posso fazer isso, pelo menos eu moro no sítio Y, pelo menos eu consigo fazer aquilo, pelo menos e pelo menos. Choque-se, por que você está falando no pelo menos? Pessoal, existem certas palavras, certas coisas da nossa vida que nós não podemos fazer e que nós não podemos profetizar. Exatamente, porque se torna uma lei, um decreto para a miséria, para a desgraça. As pessoas vivem a vida que elas têm, mas elas vivem na metade, no pelo menos, vivem na escassez, vivem exatamente na falta de tudo. Então as pessoas justificam a insignificância, justificam o fracasso, o insucesso, a desgraça, a miséria, tudo que não faz bem com a palavra, pelo menos. Vão diminuindo as suas conquistas, vão diminuindo as suas bênçãos, vão diminuindo a sua prosperidade, vão diminuindo tudo usando a palavra pelo menos. Pelo menos eu vivo no Brasil, pelo menos eu vivo na Europa, pelo menos eu tenho uma casa, pelo menos eu consigo comer um pão, pelo menos eu consigo tomar um café da manhã. Não é sobre a base do pelo menos, é sobre pelo mais. É sempre pelo mais. Pelo mais eu tenho aquilo que eu tenho. Porque quando você diminui as suas bênçãos, quando você se conforma com a miséria, com a escassez, quando você diminui as suas bênçãos, não tem por que Deus te dar uma coisa maior. Por quê? Porque você se contenta com pelo menos. Chocolate, por que você está falando sobre isso? Algumas pessoas falaram para mim, Chocolate, eu estou procurando casa para morar em Portugal. Eu estou procurando casa para morar nos Estados Unidos. Eu estou não sei quanto mais. Existem pessoas vivendo vidas tristes nesses lugares que eu acabei de citar, porque elas foram em busca do pelo menos. Pelo menos eu moro nos Estados Unidos, pelo menos eu moro no Brasil, pelo menos eu moro em Portugal. Não é sobre pelo menos você mora. Porque se onde você está, você utiliza a palavra pelo menos eu estou aqui, passando por dificuldade, passando por necessidade, e você, para ajudar a sua mente a aceitar a escassez, a desgraça, a miséria, você utiliza a palavra pelo menos, eu estou aqui, pelo menos eu ganho em euro, pelo menos ganho em dólar. Isso é porque existe uma dor, uma ferida que ainda precisa ser curada dentro de você. Você precisa descobrir qual é a sua grandeza, o que você tem de grande, de maravilhoso, de profundo, para não aceitar a insignificância, para não aceitar a irrelevância, para não aceitar a miséria como algo normal. Não é normal. Porque se você está se programando para ir viver num outro país, para mudar de vida, ter melhores condições de vida, você já não pode ir com o decreto de fracasso, de aceitar o menos para caber, porque pelo menos eu estou na Europa, porque de onde eu venho aquilo era miserável. Não é sobre isso, porque aonde você for, se você aceita o menos, não tem por que o mais acontecer. Eu sempre digo, mira longe, porque mesmo que você cair, você ainda cai no pelo mais. Porque quando a gente não aceita que a gente merece o mais, o pelo menos sempre vai fazer parte da nossa vida. Pelo menos eu tenho um marido, pelo menos eu tenho uma casa, pelo menos eu tenho filhos, pelo menos eu sou solteira, pelo menos eu vejo muito essas expressões, eu ouço muito. Não, se você fala que pelo menos eu tenho um marido, é porque existe alguma coisa do pelo mais que está faltando. E se você diz, pelo menos eu sou solteira, não aceito ficar num casamento abusivo e tive a coragem de abrir mão disso para ficar solteira, é porque você ainda sente a necessidade de ter um casamento, de ter um marido, de ter um cônjuge, de ter um parceiro. Porque se você não precisasse disso, não seria pelo menos, seria sempre pelo mais.
Então você precisa ser leal e fiel aos seus propósitos, leal e fiel à sua bênção, à sua graça, aquilo que realmente você precisa. Então as pessoas sempre falam, Chocolate, por que mesmo quando as coisas não dão certo, você está sempre muito bem, não sei quanto mais? Porque eu não vivo na base do pelo menos, eu vivo na base do pelo mais. Porque quando as coisas erradas acontecem na minha vida, o pelo mais ainda está na linha do pelo mais. Porque quando a gente vai no pelo menos, o que acontece? Se tudo de menos acontecer, você vai no pelo zero, do pelo nada, e você acaba não tendo realmente nada. Então a régua tem que ser sempre lá em cima, você tem que ter sempre aquela perspectiva alta. Você precisa mirar longe para que realmente a abundância, a prosperidade, as coisas maravilhosas caem sobre você do pelo mais. Não aceita, não se conforma de pelo menos eu estou no Brasil, não. Pelo menos eu estou no Brasil, então eu posso viver uma vida miserável, eu posso viver na escassez, eu posso viver na falta, eu posso viver no buraco, eu posso viver na miséria, porque pelo menos eu estou no Brasil. Não. Eu estou no Brasil, e no Brasil eu não vivo no pelo menos, eu vivo com certeza no pelo mais, porque não importa de onde eu venho, o que eu deixei para trás, mas sim onde eu estou e o que eu estou construindo. E não estou construindo na base da escassez, estou construindo na base da prosperidade. Não é pelo menos, porque eu sempre digo, onde quer que nós estejamos, você precisa encontrar aquilo que realmente vai dar significado e valor à sua vida. Se onde você está, você não está feliz e continua vivendo na base de pelo menos eu estou aqui, meus amores, eu digo, vão atrás do pelo mais, porque a tal vida é essa. E se não for para viver na plenitude da felicidade, daquilo que tem, pelo menos eu tenho isso, pelo menos nós estamos assim, pelo menos nós estamos juntos, pelo menos temos um ao outro, não é sobre isso. Porque quem diz que está do seu lado, com um pelo menos, quem diz que anda do seu lado, está do seu lado, gosta de você, porque pelo menos você existe. Não. Meu amor, não pode ser pelo menos você existe. Você tem que ter exatamente a certeza de que quem está do seu lado, daquilo que você está fazendo e como você está fazendo, seja realmente a coisa que vai agregar valor, prosperidade, abundância, muitas outras coisas, porque senão do contrário, você vai viver nessa insignificância, justificando a escassez, não é? Dando desculpas para permanecer numa vida miserável, vivendo infeliz, buscando ou esperando viver no futuro, deixando de viver o presente, porque pelo menos hoje você está comendo. Não é sobre pelo menos hoje eu estou comendo, é porque hoje eu estou comendo aquilo que eu realmente desejo, é porque hoje eu estou vivendo no país que eu realmente escolhi viver, é porque hoje eu estou trabalhando com aquilo que eu gostaria, que eu gosto e que está me fazendo muito feliz. Porque se pelo menos eu estou trabalhando e ganhando um salário, esse salário não está dignificando a sua vida, não está dando relevância aos seus dias e está te criando realmente cada vez mais uma dependência. E nós, quando falamos de dependência, as pessoas só estão preocupadas com a dependência financeira. Não, existe essa dependência emocional, existe a dependência da pobreza. Algumas pessoas precisam realmente se sentir pobres para continuar permanecendo ao lado de certas pessoas, para continuar tendo aquele envolvimento emocional. Ai, coitadinho, tadinho de vítimas. Não. Quando você se coloca numa situação de vítima, de pelo menos, de pela metade, de que todo mundo tem aquilo que tem e você pelo menos tem aquilo, as coisas não precisam melhorar. Então, mude a sua mentalidade, mude o seu pensamento, mude a forma como você vê as coisas. Não fique, não se prende no pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu faço aquilo, pelo menos eu vivo daquele jeito. Não, pelo mais. E quando você sempre for do pelo mais, ainda que a metade do pelo mais não aparecer, ainda será do pelo mais, comparando aqueles que estão no pelo menos, porque o pelo menos sempre traz a
o raso, o vazio, o irrelevante, o insignificante. Pense nisso.